pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Momento com Especialista da segunda jornada em Tomopet. É com grande prazer que eu venho dar as boas-vindas ao Dr. Antônio Souza do Nascimento, que vem nos prestigiar hoje com uma palestra sobre um MIP na cultura da mangueira. Dr. Antônio possui graduação em agronomia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em entomologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em ciências, biologia da relação patógeno-hospedeiro pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador 3 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em defesa fitossanitária, atuando principalmente nos seguintes temas: fitossanidade, mosca das frutas, manejo integrado de pragas, controle biológico e pragas. Doutor Antônio, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. O PET Agronomia agradece a sua presença e, nesse momento, a palavra é sua, doutor Antônio. Pode ficar à vontade. Ok, Jair, muito obrigado pela apresentação. Então, eu fico muito satisfeito em estar aqui com vocês. Achei muito interessante esse tema e com esse direcionamento com a palavra o especialista. Isso é muito importante. Eu já vi a programação toda, achei muito interessante e parabéns ao PET Agronomia da Universidade Federal do Ceará. Bem, então estamos aí com o título da minha apresentação, certo? É manejo integrado de mosca das frutas e tratamento hidrotérmico em manga. Então, do ponto de vista agronômico, o nosso foco vai ser a cultura da manga, porém direcionado para o manejo integrado de mosca das frutas e o tratamento hidrotérmico pós-colheita em manga. Esse é um tema que está bastante em voga, né? Por quê? Porque mosca das frutas, todos nós sabemos, é uma praga de alta importância para a fruticultura, né? E a fruticultura é um ramo da produção agrícola de muita importância. Por quê? Porque gera muito emprego, gera renda. Bom, e o foco em tratamento hidrotérmico está voltado para exportação. É uma exigência quarentenária dos países que compram a manga brasileira, e se não tiver esse tratamento pós-colheita, né, visando ao controle, visando da segurança quarentenária, na verdade. O tratamento hidrotérmico dá segurança quarentenária à fruta que está sendo exportada para aqueles países que não querem receber manga com mosca das frutas, certo? E o manejo integrado de mosca das frutas, eu vou começar pelo manejo integrado, certo? E depois a gente vai discorrendo sobre o tema específico do tratamento hidrotérmico. Bom, para contextualizar, nós temos aí esses itens, que é a importância econômica e quarentenária das moscas das frutas, técnica que compõe o MIP, isso aí eu vou passar de uma forma bastante generalizada, não vou entrar em detalhes, né? Porque os detalhes, a pessoa que tiver interesse, ele vai depois buscar na literatura ou consultar o especialista, né? Então, agora, do ponto de vista das espécies de mosca das frutas, existe uma infinidade não, um número muito grande, são centenas de espécies de mosca das frutas, certo? Porém, as de importância econômica básica para a fruticultura são Cerathites capitata, que é a mosca do Mediterrâneo, tá? E duas espécies de Anastrefa. A Anastrefa fraterculus, que é conhecida mundialmente, popularmente como mosca sul-americana, e a Anastrefa obliqua, que é a mosca da manga. Por que mosca da manga? Porque essas duas espécies, a Anastrefa fraterculus, elas são generalistas, elas usam diferentes plantas, outras frutas como hospedeiro. Entretanto, Fraterculus tem uma preferência maior pelas plantas da família da Myrtácea. E a oblíqua da família Anacardiácea. Como vocês sabem, a manga é uma planta da família Anacardiácea. Então, nós vamos dar foco nessas três espécies. Duas de Anastrefa, tá? Generalistas, mas com foco, com preferência, os hospedeiros preferenciais, principalmente da mosca oblíqua, são as plantas da família Anacardiácea, como manga, siriguela e outras plantas da família Anacardiácea. Então, essas três são as espécies prevalentes
Prevalentes, por que o termo? Porque está dispersa no país inteiro, praticamente, né? E são prevalentes porque elas causam danos e estão frequentemente se hospedando nessas frutas ou causando prejuízo nessas frutas. Bom, aqui rapidamente nós temos um mapa mundi, né? Um esquema geral, e aqui mostra o centro de origem e dispersão da mosca do Mediterrâneo, Ceratheis capitata. O centro de origem dela é aqui, o Mediterrâneo, certo? E essas setinhas mostram como ela foi se dispersando, tá? Então, aqui é a população original, que está aqui, né, inicialmente, e a introdução de populações com um aspecto dispersaram de forma natural, né, nessa parte vermelha mais clara, e a dispersão assistida pelo homem, a migração assistida pelo homem, certo? Que está tudo aqui e se dispersou por vários continentes. Bom, então, no Brasil, a Ceratheis capitata o primeiro relato dela foi em 1901, tá? No século antepassado, né? O primeiro relato, provavelmente ela veio do Mediterrâneo supôs que foi em café cereja, sabe? A fruta do café, né? Ainda de cor vermelhinha, tem pouca polpa, mas a ceratite se hospeda também em café. E provavelmente ela foi dispersa e chegou ao Brasil e várias outras regiões do mundo, né? No caso do Brasil, em café cereja. Isso é uma suposição numa prova. Mas o fato é que Ceratheis capitata foi introduzida no Brasil em 1901. De lá para cá, ela vem se dispersando e causando grandes prejuízos, principalmente, aí dou foco agora na questão dos polos de fruticultura irrigada, como, por exemplo, no Vale do São Francisco, submédio do Vale do São Francisco, que tem como polo a região de Juazeiro Petrolina. Lá nós temos a grande produção de frutas e exportação também, tá? Pra vocês terem uma ideia, essa fruta é exportada por navio e também por avião, tá? Então, esse é o quadro geral da espécie Ceratheis capitata. E aqui nós temos a geografia das frutas, né? Nós temos aí o mapa onde praticamente se cultiva frutas em todos os estados brasileiros, né? Com maior intensidade, estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Pernambuco, tá? Então, existem frutas em todas as regiões do Brasil, e mosca das frutas está presente também em todas as regiões. Bom, isso aqui é para reflexão, como eu disse aos senhores, o nosso tema aqui é um tema bastante abrangente, mas eu gosto de fazer sempre essa reflexão. Quais são as coisas do Brasil? Jabuticaba, que é uma fruta sendo de origem do Brasil, chorinho, a música, futebol e samba. No entanto, no mundo com a economia globalizada, os países desenvolvidos enxergam no Brasil o que lá fora, como nos enxergam? Nos enxergam no agronegócio e na Amazônia. Então, são os dois, digamos assim, os dois aspectos que o Brasil é visto, né, é visto como bastante importância. Agronegócio e Amazônia. E o cenário mercadológico internacional tem valorizado o aspecto qualitativo e o respeito ao meio ambiente na produção de qualquer produto. Então, onde se pensa em produzir qualquer coisa, a comunidade mundial está sempre atenta ao meio ambiente, né? E na produção de qualquer produto. Bom, eu gosto muito dessa tabela, porque nós temos aqui 4 colunas, né? A cultura, a área cultivada em 1.000 hectares, os empregos gerados, ou os postos de trabalho, e o emprego por área, postos por hectare. Tá? Observemos aqui, em fruticultura, em frutas, a produção de frutas gera 2 empregos por hectare, 2 postos de trabalho. E os demais, vocês veem como é muito baixo. Por exemplo, aqui,
A pecuária, 0,03 postos de trabalho por hectare. Tá? Então, aí, aqui está a grande importância social e econômica da fruticultura. Para cada hectare se gera dois empregos. Até se brinca dizendo que na pecuária, por exemplo, basta o indivíduo ter, numa fazenda de pecuária extensiva, né, basta ter um vaqueiro e 2 cachorros. Está resolvido o problema. E aqui, mais especificamente, tem o número de empregos por hectare. Então, uva gera 4 empregos, goiaba 2, acerola 5 empregos por hectare. Reforçando a importância quarentenária e econômica da fruticultura. Também gosto muito desse slide, que ele mostra aqui é uma árvore simbolizando os diferentes continentes do mundo, né? Então, tudo interligado, né? Ou seja, como uma árvore, os continentes estão interligados porque o planeta está globalizado. Verdade? Já visto aí o exemplo da pandemia que está aí assustando e causando horror em todos os aspectos. Bom, como eu disse para vocês, a exportação de manga, o nosso foco é o produto manga, né? Produzido pelo Brasil, e a questão da exportação. Aqui nós temos a exportação de manga com tratamento hidrotérmico no Brasil desde 1991 até 2015. Está desatualizado, mas lá na frente nós vamos ter números mais atualizados. Observe como cresceu a partir de 1991, como evoluiu a exportação de manga. Isso deu-se a quê? Ao desenvolvimento da tecnologia do tratamento hidrotérmico. Esse trabalho foi publicado em 1901, 1990, 91, 91, que foi o tema da minha tese de doutorado no Instituto de Biociência da USP, certo? Então, uma vez publicado isso, essa publicação saiu no Journal of Economic Entomology. E aí a exportação de manga para os Estados Unidos foi aberta, né? E veio só crescendo de lá para cá. Exportação da manga com tratamento hidrotérmico. Bom, aqui nós temos um aspecto nesse slide, aqui um pomar de manga muito bem desenvolvido, muito bem cuidado, né? Aqui a poda, observe como, inclusive já falando um pouco de manejo integrado de mosca das frutas, isso aqui, essa slide foi feita no município de Livramento Nossa Senhora, na Bahia, né? E observe como o cuidado, o operário aqui fazendo poda de limpeza, tirando ramos que possam vir a ferir o fruto, né? Aqui um packing house, né, mostrando a esteira transportando os frutos. Cada fruto desse individualizado, ele tem um peso, né, que separa já por escala de peso. E aqui nós podemos ver o dado atualizado em 2020. Olha só quanto o Brasil, o valor da exportação da manga brasileira para o exterior. 247 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Inclusive, eu queria dizer que eu estava abrindo agora um site aqui e vi que foi no dia de ontem, anteontem, uma reunião em Petrolina com os produtores de manga, uva, os representantes da Abrafrutas, que é a Associação Brasileira de Produtores de Frutas, reunidos para equacionar, mais uma vez, a questão do controle de mosca das frutas no Vale do São Francisco, no submédio do Vale do São Francisco, que é o polo de fruticultura representado pela cidade de Juazeiro de Petrolina, que é uma riqueza muito, muito grande. Então, deixo aqui esse registro do volume em dólar de exportação de manga no ano de 2020. Aqui nós temos o ciclo de vida, um esquema geral de mosca das frutas. A maioria dos senhores deve conhecer, mas toda a questão está aqui, né? Aqui ocorre o acasalamento, né? A maturação, vamos começar por aqui. Oviposição, a fêmea bota o ovo no fruto, né? Após o acasalamento e após a maturação sexual. A larva consome parte do fruto internamente, o fruto apodrece já no solo, a larva vai para o solo, né? se enterra no solo, e daí gera-se uma pupa, né?
de onde emerge a mosca adulta. E o ciclo retoma. Então, onde é que está a questão aqui do problema mosca das frutas? É que o ovo e larva, eles podem estar no interior do fruto sem se invisível. Então, esse fruto exportado, se não houver o tratamento adequado, ele está transportando no seu interior ovos e larvas da praga que não é bem vista, não é nem aceita em países que não têm as nossas espécies de mosca das frutas. Então, vamos ver uma coisa aqui. Então, nós estamos tratando de tratamento pós-colheita. Isso o fruto já está colhido, né, quando você fala em tratamento quarentenário. Entretanto, antes da colheita, tem o tratamento, tem o manejo integrado, que nós vamos passar agora a ver esse manejo integrado, que é a questão fundamental no controle pré-colheita. Então, didaticamente, vamos pensar no controle pré-colheita, no campo, né, para baixar a população das moscas, e depois o controle pós-colheita, que no caso aqui é o tratamento hidrotérmico para evitar que a praga seja exportada, seja transportada no interior do fruto. Bom, eu vou pedir atenção especial a essa tabela, porque aqui ela não está totalmente atualizada, mas representa muita coisa. Aqui nós temos 5 colunas, né? A espécie de mosca das frutas, o número de países onde ela ocorre, a variação de dano, que varia de 1 até 50% da produção. Observe você, em função da espécie, né? Aqui o número de espécies de fruteiras atacadas, ou seja, o número de hospedeiros, e aqui eu já mostro a Cerathites capitata, 18 hospedeiros. Isso quando essa tabela foi montada, quando foi consultada, mas hoje passa de 25 hospedeiros diferentes, só para a Cerathites capitata. E aqui tem a variação do número de hospedeiros comercial. Olha só, o hospedeiro comercial que é muito importante. Para a Cerathites varia de 102 a 211 diferentes hospedeiros comercial ou silvestre. Voltemos então para a primeira coluna da esquerda. Um asterisco só, ocorrência no Brasil com importância econômica. Então, nós temos Cerathites, Anasterfa fraterto, Anasterfa oblíqua, que são as duas espécies prevalentes, como eu falei no primeiro slide e no segundo slide, tá? Serpentina 2 ocorre no Brasil sem importância econômica. Striata, idem, suspensa. Anasterfa grandes ocorre no Brasil e tem grande importância econômica na exportação do melão. O Ceará e Rio Grande do Norte são os 2 estados, né, que mais produzem melão e exportam. A exportação do melão hoje está muito significativa em volume de peso, né, e também em dólar. Aqui, Anasterfa spp são diferentes espécies, Ragoletes não tem grande importância, e a Toxotripana curvicauda, que é a mosca do mamão, tá? Que atualmente ela saiu do gênero Toxotripana, foi para o gênero Anasterfa. Isso é coisa recente. Eu tenho um programa muito forte de erradicação da mosca da carambola lá no norte do país, Amapá e estados vizinhos. Bom, então, essa tabela, ela expressa de um modo assim geral a questão da importância econômica e quarentenária da mosca das frutas no mundo. Como eu tenho falado muito no Vale do São Francisco, que é onde está a maior concentração de frutas tropicais no país, aqui nós temos, o vale está aqui, o Rio São Francisco, né? E esse aí é um mapa geral onde se mostra onde está localizada a maior concentração de produção de frutos. Isso aqui é área irrigada, insolação, por conta dessa insolação se produz fruta o ano todo, né? Temperatura média, precipitação num regime semiárido, 450 milímetros por ano, né? Então, chove muito pouco, o que é muito bom para a fruticultura, porque chovendo pouco, há baixa umidade relativa do ar, tá? Daí que tudo é irrigado, né? Sem irrigação não se produz frutas numa região semiárida. Mas isso aí é o perfil geral,
onde a região de Juazeiro e Petrolina, hoje a expressão econômica de volume de trabalho, de emprego e renda está na fruticultura irrigada. Então, a paisagem, a gente chama de paisagem agrícola do sul médio de São Francisco. São múltiplos campos, múltiplas culturas, não só de frutas como outras, né, em perímetros irrigados, mais a vegetação natural. Então, essa é a paisagem agrícola do submédio do Vale do São Francisco. E esses múltiplos campos, quando se trata de frutas, né, é onde reside o grande problema da alta densidade populacional de mosca das frutas, especificamente para Cerathites capitata. Então, aqui já vai mais uma informação, é o que se fala, do ponto de vista biológico, é a sucessão de hospedeiros. Então, como a mosca tem vários hospedeiros que ela utiliza como consumir o fruto, né? Então, o termo é múltiplos hospedeiros ou sucessão de hospedeiros. Então, a mosca, isso dizia o quê? A mosca sai da acerola, vai para a goiaba, da goiaba vai para a manga, da manga vai para a uva, ou seja, é uma equação aí muito difícil de ser montada quando se pensa em reduzir população e fazer o controle, né? Isso nós vamos ver mais para frente. Pronto, aí está uma vista aérea, né, da região do Vale de São Francisco, onde se vê múltiplos campos, né, isso aqui é tudo irrigado, evidentemente, né, as fazendas com sua estrutura de packing house para tratamento de frutas. Então, aí nós vemos manga, vemos vemos uva, goiaba e acerola, principalmente. A acerola, por ser uma fruta que produz o ano todo, digamos assim, é o ponto alto em termos de um hospedeiro, uma cultura que gera, ou melhor, que promove a produção de moscas durante o ano todo. Porque durante todo o ano, como é irrigado, tem produção de acerola e as moscas estão lá. Aqui uma visão do Rio São Francisco, né? Do Velho Chico, como ele é chamado por nós todos, né? Principalmente do Nordeste, é uma denominação carinhosa. Quando se fala Velho Chico, é o Rio São Francisco, né? Bom, nesse slide, eu gosto de mostrar aqui diferentes aspectos do nível tecnológico da manga. E aqui nós já estamos falando em MIP, em Manejo Integrado de Mosca das Frutas. Esse carrinho aqui, ó, carregado com frutas, são frutas já estragadas, que está indo para o recolhimento de frutas, que vai para ser enterrado exatamente para evitar a proliferação da população de mosca das frutas. Eu reforço aqui, só nesse tratamento aqui, que a gente chama de cultural, né? Tratamento cultural, recolher fruto do chão e enterrar. Isso aí representa 70%, observem bem, 70% do controle de mosca das frutas. Já estamos falando aqui de MIP. Então, o MIP começa com não deixar frutos no solo, porque naquele slide lá anterior, nós vimos que o ciclo biológico, né, e como se faz. Então, se você deixa a fruta no chão, você está promovendo o aumento da população da mosca das frutas. Aqui nós estamos vendo uma planta, uma mangueira, né, que foi podada, normalmente após a safra, né, se faz uma poda com maior ou menor intensidade, mas essa poda também representa a redução da população de mosca das frutas. Por quê? Porque a planta fica bem arejada, as moscas não gostam de insolação, temperaturas altas, né? Certo? Então, é mais um item do manejo integrado. Aqui, uma pulverização, aí representa já o controle químico. Vale dizer que hoje se tem um produto, que é o Spinosad, né, base de é um produto de origem biológica, tá? Registrado no mapa em agricultura como produto para uso em produção orgânica. Então, do ponto de vista de alternativa de controle, nós temos alternativas suficientes, tá?
Aqui é o controle químico, e aqui é um casal de Ceratizia captata em cópula, representando a técnica do inseto estéreo. Essa é uma técnica bastante, digamos, avançada, de um custo alto, mas também nós temos tecnologia no Brasil para utilizar essa técnica. Você produz em laboratório, no caso, especificamente em biofábrica, tá? Produz um volume alto de moscas, esteriliza a pupa e libera em campo. Ao liberar em campo, o macho estéreo, que foi copulado, que copulou a fêmea, né? Você libera só a pupa e vai dar macho estéreo. Que esse macho estéreo copula com a fêmea silvestre. Essa fêmea foi copulada e não vai gerar, não vai produzir geração fértil. É uma técnica altamente especializada, de custo alto. Nós temos em Juazeiro, na Bahia, uma biofábrica chamada Biofábrica Moscamed Brasil, que utiliza essa tecnologia, no momento ainda em pequena escala, muito baixa escala, mas a perspectiva é que isso, as condições sendo melhoradas, não vamos tratar aqui de discutir por que essa biofábrica não está, digamos assim, produzindo macho estéreo em volumes como foi projetado, né? Mas a Moscamed Brasil, que é uma instituição oficial, né? Ela faz um trabalho muito importante de monitoramento, de controle e de orientação ao fruticultor. Bom, falamos de tudo aqui é o packing house, né? Aqui um aspecto geral de uma planta bem conduzida, e aqui a colheita de manga. Então aqui nós já abordamos aspectos do manejo integrado do moço das frutas, que vai repetindo desde o recolhimento de frutos, que representa 70% da redução da população, até o macho estéreo. E além do macho estéreo, nós temos também uma tecnologia, quando eu digo nós, o Brasil, né, que é de controle biológico com um parasitoide, que é o Diacasmemorpha longicaudata. É um parasitoide que se cria também em laboratório ou em biofábrica, né? E essas duas técnicas, o macho estéreo, a técnica do inseto estéreo, mais o controle biológico, associados, representam um grande avanço no manejo integrado de mosca das frutas. Precisamos só equacionar isso e investir também. Investir na produção do inseto estéreo, no caso do Ceratizia captata estéreo, e investir na produção do parasitoide, que é controle biológico. Então, eu digo aqui que o mundo inteiro, que o Brasil possui um arsenal, um conjunto de técnicas e profissionais, pesquisadores de excelente nível para o problema mosca das frutas. Isso é dito em reuniões. Aqui, mais uma vez, só repetindo aqui, olha, aqui esses slides mostram, isso aqui são pulpas dentro de um saco de papel, né, sendo preparadas para liberação. Aqui está sendo carregado, colocando as pulpas já estéreis, né, dentro do saco papel craft, né, aqui estoque em ambiente controlado, no campo para a instalação da mosca da biofábrica, armazenada ou pronta para ser utilizada. Então, o ponto básico, isso para qualquer controle, para qualquer manejo integrado de pragas, é o monitoramento populacional. Monitoramento significa o quê? Você conhecer, você saber em números a quantas anda, como está a população do inseto A, B ou C no campo, né? Então, o monitoramento seria assim, você está tomando a temperatura, é o termômetro que mede como está a população de mosca das frutas no campo, para daí tomar decisões de controle. Bom, esse slide eles mostram aqui um monitoramento em área ampla, né? Aqui nós temos eu falei do projeto piloto, né? Isso aqui é uma área, esse slide é um pouquinho velho, mas essa aqui é uma área no município de Livramento de Nossa Senhora, onde foi implantado o projeto
o projeto piloto, né? Então, esses pontinhos verdes, né? Os vermelhos são armadilhas desse tipo aqui e desse tipo, são armadilhas vermelho, que já estão além, acima, nós temos o índice chamado MAD, mosca, armadilha, dia. Então, isso aqui já é uma informação de que nesses pontos, num pomar muito grande aqui, ó, onde o MAD, o índice MAD, já está acima de 0,5, ou seja, precisando iniciar o controle. Os pontos verdes são muitos, aqui são armadilhas, aqui é um conjunto enorme de armadilhas, tá? Que a população, que o MAD aqui está abaixo de 0,5, de 0,2. A maioria dos senhores conhece o tipo de armadilha chamado McPhail, que se utiliza aqui hidrolisado de proteína, nós chamamos de atrativo alimentar, tá? É uma armadilha generalista que atrai os diferentes tipos de mosca das frutas, diferentes espécies, né? Além de outros insetos. É uma armadilha de baixa eficiência, porque é o atrativo alimentar. Tá? Já essa outra, chamada armadilha tipo Jackson, utiliza feromônio. Essa sim é específica para a Cerathites captata, de alta capacidade de atratividade. Até um raio de 500 metros até 800 metros, o feromônio, né? o odor do feromônio atrai o macho, isso atrai macho. Então, com essa ferramenta aqui, armadilhas e os atrativos, né, você monitora, faz o monitoramento do pomar para definir o momento de entrar com controle, seja ele químico, seja ele biológico, seja ele com técnica, com o macho estéreo, né? Então, aqui nós já estamos vendo aqui um conjunto de ferramentas, né, que vão resultar no manejo integrado de mosca das frutas. Aqui está também, observe, aqui a flutuação populacional expressa em MAD, mosca por armadilha por dia, nesse projeto piloto, em Livramento Nossa Senhora. Então, nós temos aqui os meses do ano, as semanas, são 52 semanas, o ano tem 52 semanas, né? E aqui está o índice MAD, que vai de 0,1 até 9, 10. Observem quando chega julho, aqui 0,2 e 3, chega a 0 específico, aí é onde se entraria com o macho estéreo e também o controle biológico. Essa região aqui, onde quando nós fizemos esse projeto, quando nós implantamos esse projeto, a população de mosca da fruta era baixa. Isso aqui é Livramento Nossa Senhora. Então eu estou mostrando aqui para os senhores situações onde se trabalhou e hoje já se está muito bem evoluído em termos de utilizar essa ferramenta aqui. Tudo isso aqui é feito de forma bastante avançada, onde se mostra por unidade de produção ou por uma área irrigada, né? A quantas anda a população da mosca, e aí sim, dispara-se a informação para o produtor, para ele efetuar o controle. Isso aí está sendo desenvolvido, está sendo aplicado, está sendo, digamos, executado, né, no Vale do São Francisco com bastante eficiência, sob a coordenação da Biofábrica Moscamed Brasil. Bom, aqui nós já vamos, como eu falei para vocês, diferenciando a espécie do gênero Anastrefa. Duas espécies, Anastrefa fraterculus e oblíqua, que são as espécies prevalentes no território nacional, ok? Bom, então, ciclo de vida, morfologia e o número de hospedeiros, nós vamos tratar disso agora. Então, principais diferenças, aqui está o gênero Anastrefa, que é o gênero com várias espécies de Anastrefa, porém, vamos dar foco em duas espécies que são prevalentes, Anastrefa fraterculus e Anastrefa oblíqua. Então, aqui está o padrão geral do gênero Anastrefa, é uma mosca muito bonita, por sinal, né? Aqui o padrão de asa, ela tem um S aqui na asa, né? E um V invertido. Isso aqui é muito fácil de diferenciar o gênero Anastrefa da espécie Cerathites captata. Cerathites é o gênero, captata é a espécie.
E no Brasil nós só temos essa espécie, felizmente, né? Porque existem outras espécies de ceratites, como eu falei há pouco, foi uma espécie introduzida, ou melhor, que foi relatada no Brasil em 1901. E hoje, do ponto de vista de mosca que perturba a produção de frutas e gera bastante barreiras quarentenárias, essa aqui é a espécie prevalente do ponto de vista de quarentenário, né? E aqui nós vamos tratar só de duas espécies de Anastrefa, Fraterculus e oblíqua. Então, aqui nós já estamos entrando numa área até mais, digamos assim, até mais específico, né? Mostrando aspectos morfológicos, né? E que já tem uma importância, digamos assim, como aula, né? Que já dá para aproveitar muita coisa aqui com essas imagens, né? Então, aqui nós temos, como eu falei, o padrão de asa. A gente fala em padrão de asa que separa as duas espécies, Fraterculus de oblíqua, né? Então, a Fraterculus, o geral é o S, né? Da asa. Nas duas espécies, esse S é idêntico praticamente, só que o diferencia uma da outra é o V invertido, que o ângulo aqui, ó, o ângulo para Fraterculus é mais fechado, é mais intenso, né? E aqui é bem tênue. Tá? Então isso aí separa facilmente em nível de padrão de asa, desculpa, padrão de asa entre as duas espécies. Nós vamos ver outros aspectos, aqui é só asa, tá? Isso aqui não é seguro ainda. Nós vamos ver agora a questão da genitália e depois o ovo. Então, aqui nós temos a Anastrefa oblíqua, né? Um padrão de asa de oblíqua, com o V invertido mais tênue, né? E aqui o ovipositor. O que é o ovipositor? O ovipositor é uma estrutura rígida, quitinosa, que fica abrigada aqui dentro dessa bainha, que isso aqui já é o ovipositor como um todo, né? E aqui é a genitália. Bem quitinosa, dura, essa estrutura aqui, que a fêmea pousa sobre o fruto, penetra através da casca e deixa o ovo lá dentro. O ovo sai, isso aqui é uma estrutura membranosa, aqui é membrana, em volta é quitina pura, dura, mas muito dura mesmo, parece de metal, mas é quitina, né? E aqui é uma parte membranosa por onde sai o ovo, exatamente aqui, onde sai o ovo, que a mosca deixa o ovo no interior do fruto. Isso aqui é uma serrilha, uma serrazinha, que diferencia uma espécie de outra. Esse slide está muito bom. A gente deve aqui a Kelly, uma colega que trabalhou em doutorado com moça das frutas, e essas fotos foram feitas por ela. Então, nós vimos a Anastrefa oblíqua. Pode passar. Pronto. E aqui a Anastrefa fraterculus. Grosso modo, a pessoa vê pouca diferença, mas isso aqui é o microscópio, como eu observei aqui, essa serrilhada aqui, essas serras, é diferente da oblíqua. Tá? Muito fácil de diferenciar ao microscópio, certo? E aqui é o ovo das duas espécies, o ovo de Fraterculus e o ovo de oblíqua. Observe que o ovo da Anastrefa oblíqua tem esse pedúnculo aqui, que diferencia facilmente da Fraterculus, que não tem o pedúnculo. É uma característica fundamental, e aí sim, define, quando nós estamos hoje na Embrapa, em Cruz das Almas, em laboratório, desenvolvendo um projeto que nós precisamos de ter uma colônia purificada das duas espécies, de Anastrefa oblíqua e Fraterculus. Então, para nós estabelecermos uma colônia dessas duas espécies, nós trabalhamos desde o padrão de asa, passando pela genitália e, por último, o padrão de ovo. E nós estamos trabalhando num projeto que é a Diretiva 523 da União Europeia, que atualmente está exigindo segurança também no ponto de vista de exportação de laranjas doces. Tá? Eles estão exigindo segurança quarentenária na exportação de laranjas doces.
para a União Europeia. Então, esse projeto começamos há cerca de 1 ano e meio atrás, e onde nós já temos 2 colônias em laboratório purificadas para fazer os testes, os experimentos com 3 diferentes espécies de variedade de laranja. Natal, Bahia, laranja Natal, Pera e Valência. Tá? Então, estou tratando desses aspectos para vocês observarem a importância de se ter uma estrutura de laboratório, pessoal especializado para desenvolvermos experimentos com uma espécie e outra, né, do ponto de vista para demonstrar para os interessados, no caso da União Europeia, que nós desenvolvemos experimentos mostrando até que ponto essas 3 variedades de laranja são afetadas pelas 2 espécies de anastrefa. Certo? Eles exigem também para limão Tahiti, mas é uma coisa descabida, porque o limão Tahiti não hospeda a mosca das frutas. Tá? Não hospeda, mas eles não querem saber, eles querem ter dados. Então, já fizemos os experimentos também de infestação, de ceratites, anastrefa oblíqua e fratecos para o limão Tahiti. E os dados demonstram que não criou essas 3 espécies de mosca das frutas, não se cria nesses frutos, limaça, Tahiti e as 3 variedades de laranja. Ou seja, mas isso aí são dados que precisam ser mostrados, né? Bom, então, como eu falei, nós estamos aqui discutindo e mostrando o aspecto de manejo integrado de mosca das frutas e a questão do tratamento hidrotérmico, né? Tratamento pós-colheita. Então, o tratamento pré-colheita, em nível de campo, certo? E o tratamento pós-colheita, que é o tratamento hidrotérmico, que já tem mais de 30 anos que o Brasil utiliza essa técnica e exporta manga naqueles valores que os senhores viram nos slides anteriores. Bom, aqui está um detalhe do equipamento que é utilizado no tratamento hidrotérmico. Aqui são, o que vocês estão vendo aqui, que é uma grande, isso aqui é um guindaste, né? A maioria de vocês talvez já conheçam isso. Em Juazeiro Petrolina tem mais de 10 empresas que utilizam essa técnica. Uma grande estrutura de metal. Isso aqui são caixas de colheita, cheias de manga, claro, né? Isso aqui vai cerca de 4 toneladas a 5 toneladas de frutas por cada unidade dessa. Essa unidade é baixada, aqui está o guindaste, numa grande banheira, numa grande piscina com água quente, tá? A 46 graus, para fazer exatamente o controle de ovos e larvas que, porventura, estejam no interior do fruto. E vejam bem, no tratamento pré-colheita do campo, se usa o manejo integrado, todas aquelas técnicas para reduzir a população da mosca. Ou seja, quando esse fruto chega no packing house, chega na casa de embalagem, ele já deve estar, supõe-se que ele deve estar praticamente isento da mosca, né? Ou seja, o tratamento pós-colheita é para dar de 99,9968% de segurança, ou seja, é praticamente 100%, 99,9968% de frutos que estão isentos de ovos ou larvas. Tá bom? Aqui já é o outro aspecto da casa de embalagem, o fruto sendo lavado, né? E aqui já separado por peso, e aí o fruto está pronto para exportação. Esse fruto é exportado em contêineres lacrados, né? Contêineres lacrados e com carimbo do SDA, um oficial americano que acompanha todo o tratamento, ou seja, é um processo bastante cuidadoso, exigente, né? Então, o tratamento hidrotérmico consiste, como eu falei, a imersão dos frutos em água aquecida a 46,1 graus centígrados
por um tempo de 75 minutos, para frutos com até 425 gramas. Frutos de 426 até 650 gramas, o tempo de imersão vai para 90 minutos. Então, você trabalha com esse padrão aí, e, como eu falei, repito, hoje o Brasil exporta manga graças a esse tratamento térmico, que não é tão avançado. Existem outras técnicas que, no momento, não são utilizadas, né? Inclusive a radiação gama, né? Que pode ser utilizada como método, como uma técnica bem mais avançada, menos trabalhosa. Aqui repetindo o ciclo de vida da mosca, exatamente como eu já falei, o fruto de manga, ele não mostra o fruto de manga infestado com ovos ou larvas, inicialmente nas primeiras 2, 3 semanas, uma semana, ele não mostra sintoma de ataque de mosca. Então, estamos finalizando essa apresentação com as considerações finais. Então, como eu falei há pouco, o Brasil possui um elevado nível tecnológico no controle das moscas das frutas, bem como é especialista de reconhecimento mundial. E uma outra consideração que nós fazemos faz-se necessário que as instituições públicas e privadas invistam no sentido de impedir a introdução e disseminação de espécies de mosca das frutas de alto impacto para a fruticultura. O que é que eu expresso aqui nessa consideração? É que nós temos ameaças fortes de introdução, de dispersão, no caso específico da mosca da carambola, de dispersão da mosca que está sob controle na região norte do país. A possibilidade é remota, mas há a possibilidade da mosca da carambola se dispersar por outras áreas que se produzem frutas, e se for numa área como, digamos assim, o polo de Juazeiro Petrolina, as exportações de frutas são impedidas na semana seguinte, de imediato. Ou seja, observe a importância de trabalho no sentido de impedir que essa mosca da carambola, ou outras espécies de mosca das frutas, tem a mosca do mamão, tem outras espécies que se corre o risco de elas serem introduzidas e serem dispersadas para os polos de fruticultura. Em nível de informação, eu diria que o MAPA, a Superintendência Federal de Agricultura da Bahia e do Amapá, a Embrapa, nós apresentamos um projeto, uma proposta que é tratamento hidrotérmico da manga visando a mosca da carambola. A gente chama de princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? É um princípio que você visa precaução. No caso específico, esse projeto visa já gerar tecnologia, ou melhor, validar a tecnologia do tratamento da terra para a mosca da carambola, que pode, tomara que não aconteça, é remota a possibilidade, mas ela pode ser dispersada para os polos de fruticultura ou para regiões do país onde a fruticultura tem uma grande importância econômica, certo? Então, esse projeto foi apresentado à Embrapa, ao MAPA. A Embrapa já deu, isso é notícia de semana passada, a Embrapa já deu parecer favorável, altamente favorável para o controle, para desenvolver validar a tecnologia da tratamento hidrotérmico para a mosca da carambola. Então, o parecer da Embrapa foi altamente favorável, o projeto está montado com uma boa equipe, melhores pesquisadores e instituições envolvidas nesse projeto. Então, agora está sendo discutido e aguardando-se o financiamento desse projeto, que é um projeto tipo 3 da Embrapa, que ele será desenvolvido com o apoio financeiro da iniciativa privada, dos produtores de manga e outros produtores, né? No caso específico dessa proposta, é a Abra Frutas, que está em fase final de confirmar o financiamento desse projeto, certo? E o Ministério da Agricultura também aprovar a liberação dele, ou seja, é um trabalho conjunto entre o MAPA, a Embrapa e
no caso, a iniciativa privada, representada pela Abrafrutas, financiar o projeto. Como eu falei no começo, essa semana houve uma reunião em Petrolina com produtores, representantes do MAPA, da Embrapa, no sentido de equacionar, montar uma equação para se ter ser mais incisivo no controle de mosca das frutas, especificamente no Vale do São Francisco, por ser a região de maior produção de frutas. Então, aqui nós estamos vendo um slide que é a sede da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, né? E eu diria que, mais uma vez, eu agradeço ao PET Agronomia da Federal do Ceará, né? Agradeço o convite, espero que tenha sido esclarecedor essa minha apresentação, vamos chamar de apresentação, né? Essa aula, e continuaremos à disposição, não só da Universidade Federal do Ceará, como também de qualquer instituição. Eu, como o Jair Roberto me apresentou no início, eu sou prestador da Embrapa. No momento, eu estou cedido, estou em sessão ao Ministério da Agricultura, na Superintendência Federal de Agricultura na Bahia, com 2 projetos lá, né? Um da Diretiva 523, que está em andamento, está em campo e em laboratório, e esse último da tratamento hidrotérmico da mosca da carambola. Então, fico muito satisfeito por estar participando de todos esses eventos, né? E, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio. Boa disposição. Parabéns pela apresentação, foi uma ótima apresentação. A gente agradece em nome do PET Agronomia, em nome de organizadores da segunda jornada em Tomopet, e ao público que está nos assistindo. Espero que vocês tenham aproveitado a apresentação do Dr. Antônio. A apresentação, como vocês sabem, está gravada. Vocês podem voltar e assistir diversas vezes. E qualquer dúvida, se quiserem deixar nos comentários, posteriormente podemos encaminhá-las para o Dr. Antônio de alguma forma. Então, a gente agradece mais uma vez, Dr. Antônio. Muito obrigado.